Oi, pessoal. Hoje mais uma aula de física. Hoje dando continuidade aos nossos assuntos de dilatação. Vimos nas aulas passadas, nessas aulas diferenciadas através desse novo modelo virtual, a dilatação do sólido, certo? O que é a dilatação do sólido? Quando os corpos sólidos eles são aquecidos ou resfriados, eles sofrem ou aumento nas suas dimensões ou diminuição nas suas dimensões, que caracterizam a dilatação térmica ou a contração térmica, tá bom? Hoje nós vamos ver uma parte da dilatação que é muito comum no nosso dia a dia, porque eles também se dilatam. Eles quem? Os líquidos, certo? Nós vamos estudar um pouco sobre a dilatação dos líquidos, chegar a algumas equações, ver algumas particularidades de algumas substâncias, porque tem umas substâncias líquidas que se comportam diferente de outras, tá bom? Então, o assunto de hoje é sobre a dilatação dos líquidos. Quando um copo d'água com água ele aquece, esse líquido se dilata. O açude, a piscina, quando está exposto ao sol, aquela água, ela se dilata. A gasolina do carro, certo? O combustível do carro, ele se dilata também com as variações de temperatura, com o aumento, ele se contrai com a diminuição. É isso que nós vamos investigar a partir de agora, tá bom? E a nossa aula vai meio que se resumir todinho nesse slide aqui, tá bom? Nessa imagem aqui. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês dois recipientes, certo? Dois recipientes sólidos de alumínio, coloquei aí. Tá aí, eu coloquei um recipiente maior no lado esquerdo e um menor no lado direito, tá bom? Eu vou preencher esse recipiente maior com um líquido qualquer, tá bom? Eu coloquei até a borda, certo? Enchi completamente até a borda. Tá quase transbordando, mas não transbordou ainda, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aquecer, certo? Coloquei aí fogo coloquei esse recipiente em contato com fogo. Pessoal, depois de um certo tempo, esse líquido que está aí quase transbordando, ele transborda literalmente. Então, eu pressuponho aí que eu peguei todo o líquido que transbordou devido ao aquecimento e consegui captar aí nesse outro recipiente menor, tá bom? Então, isso é o líquido que transbordou aqui, tá bom? Vou grifar para vocês, certo? Isso é o líquido aqui que literalmente derramou e eu consegui captar nesse recipiente, beleza? Pessoal, isso é a dilatação do líquido, ou seja, quando eu aqueci esse líquido que estava dentro do recipiente, ele extravasou, certo? Ele transbordou e ele se dilatou realmente, porque ele aqueceu, as moléculas vibram mais e teve um processo de dilatação térmica aí, certo? Se eu perguntar agora a vocês, me apontem a dilatação do líquido, certo? Onde é que está a dilatação do líquido, certo? Vocês dizem, professor, muito fácil. Está aqui. A dilatação do líquido é essa daqui, certo? Porque ele estava cheio, ele se dilatou, então é esse daqui. Se eu dissesse a vocês aqui que aqui tem uma certa quantidade de água, talvez se eu perguntasse a vocês se aqui tivesse, por exemplo, 1 metro cúbico de água, por exemplo. Vou exagerar aqui, mas se tivesse transbordado, não, vou falar em 1 centímetro cúbico, tá bom? 1 centímetro cúbico de água, tá bom? E se eu perguntasse, aqui eu consegui captar 1 centímetro cúbico de água, aí eu perguntasse qual é a dilatação desse líquido, vocês poderiam, é 1 centímetro cúbico de água, beleza, certo? Aí vocês, porque tá claro, tá visível, aparentemente tá aqui, o que se dilatou aparentemente tá aqui, tá bom? Mas aí que tá a palavra-chave, aparentemente, tá bom? Então preste atenção, pessoal. Quando eu aqueço aqui, certo? Realmente o líquido que está aqui se dilata e derrama. Isso é aparência. Por que aparência, galera? Esse recipiente é feito de alumínio, de algum metal, por exemplo. Ele aumenta também as dimensões, não aumenta? Então, quando ele aumenta a dimensão, o líquido que está aqui dentro acompanha esse aumento de dimensão. Depois, o líquido, porque uma das características dos líquidos é se dilatar mais do que os sólidos.
o líquido se dilata, mas depois ele extravasa, ele derrama, certo? Ele transborda. Então, isso daqui é uma dilatação aparente, certo? Uma dilatação aparente. Por quê? Teve uma dilatação também do recipiente. O líquido acompanhou o recipiente no processo de dilatação térmica. Depois o líquido passa, porque os líquidos se dilatam mais do que os sólidos. Eles têm um coeficiente de dilatação maior do que os sólidos, certo? A maioria, tá bom? Pode ter próximo aí, mas a maioria. Então, o recipiente aumenta, o líquido acompanha, depois o recipiente continua aumentando, mas o líquido aumenta mais e transborda. Então, tem 3 tipos de dilatação que esse líquido, que a gente está analisando a dilatação do líquido, tá bom? A dilatação do líquido. Mas eu tenho que considerar que o recipiente aumentou. Então, pessoal, olha só. Existe aí uma dilatação aparente, certo? Que está aí, dilatação aparente, que é essa que aparenta para os nossos olhos, mas não é a dilatação real, certo? Existe a dilatação do recipiente, porque o recipiente vai se dilatar, e existe a dilatação real do líquido, certo? Que é a dilatação total do líquido. Então, pessoal, ó, então eu vou desenhar aqui para vocês. Então, a dilatação aparente é uma dilatação volumétrica, né? Porque se dilata em 3 dimensões. Então, deixa eu colocar em vermelho. Aqui. Dilatação aparente, eu vou chamar de delta V aparente, tá bom? É a dilatação volumétrica aparente. Aí tem aqui dilatação do recipiente, eu vou chamar de delta V do recipiente, tá bom? Vou chamar de delta VR, certo? E a dilatação real do líquido, o tanto que o líquido se dilatou, certo? Então eu vou chamar aqui de delta, certo? V L. É a dilatação real do líquido, dilatação do líquido, tá bom? Pessoal, eu estou estudando, nós estamos estudando hoje dilatação dos líquidos. Então, o que é que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar qual é a dilatação, essa dilatação do líquido. Qual é essa dilatação real, pessoal? Olha só. Essa dilatação dos líquidos, ΔV dos líquidos, tá bom? Ele é igual. Tá nítido aí, né? Se eu quiser saber qual é a dilatação real do líquido, se eu souber a dilatação do recipiente e a dilatação aparente, e somar os dois, me dá a dilatação real do líquido, certo? Então, galerinha, a dilatação do líquido é a dilatação ΔV aparente, ou melhor, vou botar do recipiente, mais delta V aparente. Somei o recipiente e o tanto que o recipiente se dilatou, mais a dilatação volumétrica aparente, somei os dois, me dá a dilatação real do líquido. Então, está aqui a nossa equaçãozinha para encontrar a dilatação real de um líquido, tá bom? Certo? E lembrando que dilatação volumétrica, eu vou colocar até aqui para vocês lembrarem, ó, dilatação volumétrica, dilatação volumétrica é aquelas equações que a gente viu, só que é em volume, que é em 3 dimensões. Ela vai ser igual ao volume inicial, certo? Vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é em 3 dimensões, lembrem disso, vezes variação de temperatura, tá bom? Então, aquelas equações que a gente, inclusive, já viu, tá nas aulas passadas, aí no vídeo passado, tá bom? Então, tá aqui, certo? Isso é a equação para dilatação volumétrica, tá bom? Então, pessoal, o que é que acontece aqui? Dilatação do líquido, dilatação do recipiente, mais dilatação aparente. Então, manipulando essas equações, dilatação volumétrica do líquido, eu tenho o gama, que é o coeficiente volumétrica do líquido, certo? Então, ó, gama do líquido, já fazendo direto, porque a manipulação é direta aqui,
vai cortar algumas coisas. ΔV do recipiente tem o gama do recipiente, tem o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, vou chamar de gama do recipiente, mais ΔVA, que é a dilatação volumétrica aparente, tem o gama, dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica aparente, tá bom? Certo? Então, tá aí. Isso é, se eu quiser achar o coeficiente, porque às vezes a questão não vai dar o coeficiente de dilatação do líquido, e deu esses dois, a gente acha somando. Se eu quiser achar o coeficiente de dilatação aparente, que é muito comum a gente procurar o aparente, a gente passa o recipiente para o outro lado, subtraindo, tá bom? E a gente consegue achar os coeficientes de dilatação volumétrica aí dos líquidos lá do recipiente é o aparente, tá bom? Então, a equaçãozinha tá aqui, essa em vermelho, façam suas anotações aí, tá bom? Aqui é para encontrar os coeficientes de dilatação volumétrica, certo? Então, a dilatação dos líquidos ocorre nesses processos. Eu tenho que analisar a dilatação aparente, é essa que eu vejo, que vocês estão vendo aí no recipiente direito. Tenho que analisar a dilatação do recipiente, certo? Somei os dois, eu tenho a dilatação real do líquido, beleza? Tranquilo? Isso é dilatação dos líquidos, certo? Ok? Faça suas anotações, pause o vídeo, tirem dúvidas aí nos comentários que eu teria um prazer em responder vocês, certinho? Vou apagar os desenhos e passar para algumas particularidades, certo? Pessoal, a maioria dos líquidos, quando eles são aquecidos, ele sofre dilatação, ele aumenta suas dimensões, certo? Quando eles são resfriados, eles diminuem suas dimensões, eles sofrem contrações térmicas, tá bom? Contração térmica. Mas a natureza é perfeita. A natureza é tão perfeita que tem algumas substâncias que se comportam de maneira irregular. Eu chamo de diferentona. A água que a gente toma aí, que está na geladeira da sua casa, ela tem um comportamento irregular. Por isso que eu coloquei aí no título, comportamento irregular da água. Pessoal, alguns de vocês já fizeram isso, se vocês não fizeram, façam agora. Se você vai jogar, vai colocar água, vai jogar bola, vou colocar água no congelador para a água congelar. Eu coloquei, não enchi, certo? Não enchi muito, mas enchi quase lá no gargalo. Quando eu vou tirar, a garrafa está estufada, certo? A água transbordou. Como é que pode? Como é que a água transborda se eu coloquei no congelador? Se a tendência das coisas, quando resfria, é sofrer contração. Não era para diminuir, não, o volume. A água se comporta de forma diferente. Por isso que eu chamo ela de diferentona. A água tem em uma certa temperatura, quando ela diminui sua temperatura, ela aumenta de volume. Porque a água, se eu for analisar quimicamente, tem ligações, pontes de hidrogênio, ela vai se organizar suas moléculas e vai ter um momento que ela vai se afastar mesmo diminuindo de temperatura, ela aumenta suas dimensões, certo? Isso num valor específico. Olha aqui. A substância água, quando resfriada a partir de 4 graus Celsius, passa por um aumento no seu volume, devido à estabilidade nas ligações de hidrogênio em sua estrutura intermolecular. Pessoal, um textozinho bonito, mas o gráfico vai explicar bem melhor. Veja só, pessoal. Aqui está um gráfico, volume, em função de temperatura, tá bom? Aqui é densidade em função de temperatura. Vamos analisar isso. Olha o que acontece, pessoal. Eu vou pegar uma substância daqui, a partir daqui, certo? Bora supor que ela estava em 8 graus Celsius. Aí ela vai para 7 e vai diminuindo seu volume. Olha, eu vou acompanhando o gráfico, vai para 6, vai diminuindo seu volume. Vai para 5, vai para 4, diminuiu seu volume. A água tem seu volume mínimo. Porém, pessoal, olha em 3 graus Celsius. Olha o que acontece. O volume, olha o gráfico dela. O volume começa a aumentar. Olhe em 2, o volume está aumentando. Olha em 0, o volume aumentou. Pessoal, você está vendo que a partir de 4, eu estou resfriando. Ao invés da água estar diminuindo, seu volume está aumentando, ela sofre esse comportamento irregular, certo?
a água se comporta de forma irregular. Por isso que a gente, se vocês pesquisarem, vai ter comportamento anômalo da água, comportamento irregular da água, porque ela se comporta dessa forma. E graças a esse comportamento é que é possível, por exemplo, vida em países onde os lagos congelam, como é que a gente vai ver no próximo slide, tá bom? Mas vamos analisar a densidade, certo? Pessoal, a água em 4 graus Celsius tem seu volume menor, tá bom? Tem um menor volume. O menor volume, pessoal, se eu pegar uma massa de pão e conseguir apertar ela, vou apertando até diminuir o volume máximo, eu vou aumentando a densidade, vai ficando mais densa. Então, o gráfico de densidade em relação à temperatura, olha só. Em 4 graus Celsius, que aqui está a temperatura, em 4 graus Celsius, olha só, eu vou subir. A água tem sua maior densidade, certo? Em 4 graus Celsius. Por quê? Em 4 graus Celsius, ela tem seu menor volume e, consequentemente, tem sua maior densidade, certo? Em 6, ó, a densidade vai mudando, mas em 4 graus Celsius, densidade maior, porque seu volume é menor, certo? Então, graças a isso, galerinha, graças a isso, é que Picolino, aquele desenho animado do pinguinzinho, o nome dele é Picolino. Ele consegue pescar nas geleiras. Na verdade, não só Picolino, mas pessoas nos lagos congelados, na verdade. Pessoas que moram em países frios, que a água dos lagos congela, ela não congela como um todo. Ele consegue tirar aquela camada por cima e lá embaixo a água está líquida ainda. Lá em cima, gelo, lá embaixo, líquido. Por que isso acontece, pessoal? Olha só. O que eu acabei de dizer a vocês, galera. Ó, olha só. Certo? Veja. Em 4 graus Celsius, 4 graus Celsius. Olha o que é que acontece com a água, ó. Menor volume possível. Lembra que eu disse que em 4 graus Celsius a água tem um menor volume? Tá bom? Olha, 3, 2, olha, 0. O volume está maior que em 4. Tá bom? É por isso que a água estufa quando eu coloco no congelador, porque quando ela chega em 4, menor volume. Mas começa 3, 2, 0, aí começa a aumentar o volume. E ela faz o quê? Estufa lá. Ela até transborda. Se for uma vasilha não muito forte, pode até quebrar. Tá bom? Aí em temperaturas maior que 4, ela vai sofrer sua dilatação normal. Certo? Vai aumentando seu volume. Mas em 4, menor volume. Olha só, pessoal. Olha só. Olhe no gelo o que é que acontece. Fiz uma ilustração aqui para que vocês possam ver. Olha, o que é que acontece? Um país de clima frio, certo? Temperatura aqui em cima, menos 5 graus Celsius. O que é que acontece? Aqui tem um lago. Pessoal, menos 100 graus Celsius. O que é que aconteceu? A água foi resfriando, vocês concordam, né? Foi resfriando. Estava, por exemplo, em 10, 9, 8, 7, 6, 5. Foi diminuindo lá seu volume, mas quando chegou em 4 graus Celsius, o que é que acontece? A água apresenta seu menor volume. Se ela apresenta seu menor volume, ela apresenta sua maior densidade. Então, essa água que estava lá em cima vai descer e ficar na parte inferior. Certo, pessoal? Essa água está em 4 graus Celsius. Menor volume, maior densidade. Ela não vai subir mais, não. Porque ela está no menor volume e sua maior densidade. E as coisas mais densas, a tendência é ficar lá embaixo. Tá bom? O que é que acontece? Beleza, a água aqui está em 4 graus Celsius no lago. Mas a temperatura lá em cima está em menos 5 graus Celsius. Aí, essa camada aqui, superficial da água, certo? Ela começa a congelar. Porque realmente, 4 graus Celsius ficou lá embaixo, não, ela não vai mais subir. Então, começa a congelar essa parte de cima, certo? E o gelo é um excelente isolante térmico, tá bom? O que faz ainda com que aqui embaixo do lago, nas partes mais profundas, ele não congele como um todo. Porque a água aqui vai estar a 4 graus Celsius e o gelo ainda funciona como um excelente isolante térmico, fazendo com que a água lá embaixo continue líquida, certo? Graças a esse processo irregular da água, é que conseguimos ter vida, consegue-se ter vida em lagos congelados, porque os lagos estão congelados na parte superficial. Lá embaixo a água ainda está em aproximadamente 4 graus Celsius, porque maior densidade ela permanece lá embaixo. E além do mais, o gelo, como eu mostrei aí, funciona como isolante térmico, protegendo essa água no estado líquido que está lá embaixo. Certo, pessoal?
Isso é dilatação dos líquidos. Vocês viram aí, viram o comportamento irregular da água, beleza? Então, muito, muito importante esse assunto, certo? Sempre está presente nas provas de vestibular, beleza? Então, vou mostrar a vocês que o conhecimento ele pode ser muito útil na sua vida, no processo de dilatação. Eu trago aqui algumas charges para vocês. O cara aqui, um cara bem musculoso, ele diz aqui, não consigo desatarrachar esta porca. Aí outro cara mais franzinozinho diz, eu consigo. Aí ele pega, aquece a porca e tira com maior facilidade. Porque ele usou seus conhecimentos científicos, ele dilatou a porca, certo? Quando aqueceu, tá bom? Então aumentou ali aquele orifício central e ele conseguiu desatarrachar com mais facilidade, certo? Tem várias chaves, eu peguei outro da internet aqui. A menina perguntou assim, por que há distância entre as placas? Ela estava na calçada e ela perguntou, por que há essas distâncias? E a outra disse, é para evitar rachaduras provocadas pela dilatação térmica. Realmente, os pedreiros faz aquele risco, as cerâmicas têm essas juntas, chamadas juntas de dilatação, para que a calçada possa se dilatar e se contrair e não comece a rachar, certo? Para evitar rachaduras realmente, tá bom? Beleza, pessoal? Então, mais uma aula de dilatação dos líquidos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu responderei assim que possível, tá bom? Valeu, fiquem bem, tá aí meus contatos, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que assim que eu visualizar suas respostas, suas perguntas, eu respondo com toda certeza, tá bom? Fiquem bem, até mais.